pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é observado por dois empresários. Momentos depois, os empresários marcam uma reunião com o pastor da igreja para fazer uma oferta. Presta bastante atenção e entenda o porquê que houve a rejeição dessa oferta. A maior necessidade da igreja. Irmãos, um dia eu estava na nossa igreja lá embaixo, quando estávamos na Warren Avenue. Eu recebi a visita de dois senhores, dois empresários, que primeiro me ligaram e marcaram o encontro, e eu fui, nos encontramos ali no meu office, no office ali na igreja. Ambos entraram, tivemos uma conversa cordial, e eu até então não sabia qual era o propósito, porque eles queriam falar comigo. E de repente um deles disse assim: pastor, nós temos te observado e observado a sua igreja. Nós somos os proprietários daquela liquor store, bem na esquina. Os senhores sabem ali onde fica aquela liquor store. Nós somos os donos daquela loja de vender bebida alcoólica. E nós temos reservado uma soma de dinheiro aqui muito razoável, uma boa soma de dinheiro. Nós vimos guardando porque nós queríamos doar para uma instituição que nós confiássemos. E a instituição que nós escolhemos foi a sua igreja. E eu quero te dizer que nós temos uma boa soma de dinheiro para doar para a sua igreja. Irmãos, eu confesso que eu gostaria de na hora também dizer amém. Eu agradeci a eles pelo gesto, agradeci a eles pela confiança, agradeci a eles pela bondade, mas eu disse a eles, sabem, nós pregamos os princípios da saúde, nós defendemos os valores da família, e eu preciso confessar aos senhores, eu não me sentiria confortável recebendo um dinheiro que pode ser a causa de muitas vidas que foram destruídas. Esse dinheiro pode ter sido conquistado à custa de lares destruídos pela bebida alcoólica. Por isso eu peço aos senhores que não se desapontem conosco, não me interpretem mal, mas nós precisamos de dinheiro, mas eu agradeço a oferta. E eles se entreolharam e disseram: a primeira igreja que eu vejo, que a gente vê que dispensa dinheiro. Eu falei: não, a gente não dispensa dinheiro. Mas dependendo da procedência do dinheiro, a gente pensa duas vezes. A maior necessidade da igreja, qual seria? Dinheiro? Bem, pelo exemplo que acabamos de citar, os senhores já puderam entender que pelo menos essa igreja aqui não vê assim. Irmãos, eu uma vez preguei um sermão aqui sobre homem de Deus, eu me lembro. E naquele então eu lembrei que nas Escrituras, os porta-vozes de Deus são geralmente chamados, identificados por títulos. Você encontra na Bíblia profetas, você encontra o título sacerdotes, você encontra o título evangelistas, você encontra o título anciãos, você encontra o título diáconos, você encontra na Bíblia o título pastores. Agora é interessante que todos esses títulos aí, queridos, têm a ver com a função que cada um desses exerce. Agora, tem um título na Bíblia que tem a ver com o caráter. E esse título é Homem de Deus. Para você receber o título de pastor, você só precisa ocupar a função de pastor. Para receber o título de diácono e assim sucessivamente, você só precisa ocupar aquela função e aquele título tem a ver com a função. Mas para receber o título de homem de Deus, oh boy, aí sim, seu caráter tem que ser um caráter a toda prova. Geralmente, meus queridos, nós encontramos esse título, por exemplo, no Velho Testamento a gente encontra esse título pelo menos usado cerca de 70 vezes. E ali tem alguns homens como Moisés, como o próprio Samuel, nós temos ali Davi, nós temos Elias,
Temos também o caso de Eliseu e alguns outros que poderíamos mencionar, que são chamados de homens de Deus. E em cada caso onde o termo homem de Deus aparece, o termo se refere a um porta-voz de Deus, um representante de Deus. E encontramos depois várias ocorrências também no Novo Testamento. Agora chama-me a atenção a maneira especial como Paulo usa esse termo em 1 Timóteo. Eu quero voltar a ler com os senhores 1 Timóteo capítulo 6, aqueles versos que nós lemos inicialmente. Se pudermos dar uma rápida lida novamente, porque veja que aqui Paulo falando a Timóteo, ele diz: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. E aí ele segue, irmãos, com a sua lista. Irmãos, 4 características de um homem de Deus são vividamente destacadas nesse texto. Interessante que esse texto mostra que um homem de Deus, primeiro, uma característica, é que esse homem de Deus, ele foge. Paulo manda ele fugir, foge dessas coisas. Depois, um homem de Deus, ele é conhecido não apenas pelo que aquilo do que ele foge, mas também conhecido por aquilo que ele busca. Então Paulo fala para Timóteo: foge dessas coisas e busca, corre atrás destas, e ele segue mencionando. Depois Paulo mostra que um homem de Deus é conhecido por aquilo pelo qual ele luta. E um homem de Deus também é conhecido, queridos, por aquilo a que ele é fiel. O homem de Deus, irmãos, no verso 11, Paulo o recomenda a fugir de algumas coisas. Irmãos, é interessante observar que o termo grego usado aí para fugir é o termo felguê, de onde vem a palavra em português fugitivo. Esse imperativo é usado por Paulo aqui no tempo contínuo, ou seja, poderia muito bem ser traduzido como: Timóteo, continue fugindo. Continue correndo. E é isso mesmo, um homem de Deus, queridos, na verdade, ele tem que ser um constante fugitivo, fugindo daquelas coisas que podem destruí-lo, fugindo daquelas coisas que podem comprometer o seu caráter, comprometer o seu ministério. Outro dia alguém me dizia: pastor, eu queria te mandar uma mensagem pelo Facebook, mas eu não achei o seu Facebook. Eu disse: eu não tenho. Ah, pastor, posso te mandar um Instagram? Eu falei: eu não tenho. Ah, pastor, eu não tenho. Eu só tenho mesmo o WhatsApp, que é onde eu me comunico com a igreja e com os líderes, e that's it. E já me toma tempo demais. E, por favor, não estou condenando quem tenha. Não é o ponto. É que eu tenho que priorizar o meu tempo. Eu preciso de tempo para a minha Bíblia. Eu preciso de tempo para o meu Deus. Eu preciso de tempo de comunhão pessoal com Deus. Eu preciso de tempo para minha esposa. Eu preciso de tempo para minha família. Eu preciso de tempo para fazer meu trabalho. E se eu ficar preso a Instagram, Facebook, etc, não vai sobrar tempo para eu fazer mais nada. Então nós temos que escolher. Tem muita coisa, irmãos, que eu não faço, não necessariamente porque está errada, mas porque não é o melhor. É uma questão de priorização. E amados, saibam, aquilo que ocupa a nossa mente, aquilo que entra pelas chamadas janelas da alma, acaba afetando quem nós somos. O que eu leio, aquilo a que eu me exponho, acaba afetando a maneira como eu penso, ajo e reajo. Por isso eu preciso filtrar o que entra, porque o que entra vai depois ser traduzido no que sai. Então, se eu quero que saia coisa boa, eu preciso cuidar para que entre só coisa boa, coisa útil. E alguém poderá dizer: mas isso é radicalismo? É isso mesmo, é radicalismo. O cristianismo é uma religião radical, nunca se esqueça disso. Em algumas de suas cartas, Paulo menciona várias coisas que podem ameaçar a vida e um ministério de um homem de Deus. Paulo menciona, por exemplo, queridos, a imoralidade. Em 1 Coríntios 6, 18. Eu fazia uma visita a uma família que estava com problemas num outro estado, irmãos. Não era aqui em Massachusetts, nem em Rhode Island, num outro estado aqui na América. E a esposa falava para mim de algumas mensagens que o marido enviava para seus colegas e recebia. E ela dizia: pastor, o conteúdo dessas mensagens não é bom.
E o marido, um tipão assim, meio machão,